Fala galera, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje é sobre citoquímica e a gente vai falar sobre água, ok? Para começar a entender esse negócio, o que é citoquímica? A gente estuda citoquímica ou bioquímica celular dentro de citologia, certo? Então, citologia, que é o estudo da célula, a gente estuda a citoquímica. Galera, para ficar fácil, as substâncias dentro da célula, elas foram divididas em dois grupos. Então, olha só, essa citoquímica, nós temos aqui substâncias que são substâncias inorgânicas, beleza? Que tem duas, água e sais minerais. E as substâncias orgânicas, que a gente tem uma maior variedade. Proteínas, a galera gosta de malhar aí, né? Se liga na proteína. Carboidratos, que a galera gosta de malhar, fala carbo, não sei o quê. Lipídios, que são as gorduras. As vitaminas, que tem as hidrossolúveis e as lipossolúveis, e os ácidos nucleicos, DNA e RNA. Olha só, essas substâncias aqui elas são chamadas de orgânicas, que são substâncias compostas por cadeias carbônicas complexas, ok? Então eu tenho um carbono formando ligações, fazendo ligações com outras substâncias. Então, quando eu falar, por exemplo, CO2, apesar de ter carbono, é uma substância inorgânica, tá? Por exemplo, fotossíntese, né? Na hora que a planta captura o CO2, eu estou falando de uma substância inorgânica. E a gente vai começar estudando as substâncias inorgânicas. Vamos falar de água, primeiramente. Mas antes disso, deixa eu só apresentar uma coisa para vocês que é importante, que cai também no vestibular. A composição química dessas substâncias. Como é que funciona isso? Olha só, a água, se eu não estiver classificando se é orgânica ou inorgânica, ela é a substância mais abundante em qualquer célula viva, ok? Dependendo do ser vivo, ele pode ter até 99% do corpo formado de água, beleza? Então a substância em maior quantidade nos seres vivos é água. Quando eu trabalho no vestibular, eu trabalho muito com duas células, né? Cai questões onde que se trabalha célula animal com célula vegetal para a gente comparar. Se perguntar para você, quem tem, qual a substância em maior quantidade na célula animal ou na célula vegetal? Se não especificar qual substância que é, a resposta vai ser água, ok? Beleza? Agora preste atenção. Se perguntar qual a substância orgânica em maior quantidade na célula animal e na célula vegetal, aí muda. A substância orgânica em maior quantidade numa célula animal, galerinha, é a proteína. Aí você fala, professor, e como é que você sabe que essa célula aí é uma célula animal? É porque eu desenhei ela parecendo uma célula animal, né? Não está ótima, mas está parecendo sim, ela é mais redondinha, não tem parede celular. Essa célula aqui, que tem um formatinho mais hexagonal, mais quadradinho, é a célula vegetal. A substância orgânica em maior quantidade na célula vegetal é o carboidrato. Nós vamos ver na frente, em estrutura celular, que as células vegetais elas têm parede celular de celulose. Então, ó, carboidrato é a maior concentração de substância orgânica na célula vegetal e proteína na célula animal. Beleza? Não se esqueçam disso aí, galera. Pessoal, a água ela é formada por duas moléculas, aliás, por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, H2O. Então, acho que todo mundo sabe que a água é H2O, beleza? Outra coisa, essa substância, então, ela forma aqui um polo positivo nos hidrogênios e um polo negativo no oxigênio. Aí nós dizemos que a água é uma substância polar, ok? Um detalhe importante, se a água é uma substância polar, ela vai conseguir dissolver substâncias que são polares também. Aí vai ser o encontro do polo negativo de um com o positivo da outra, ok? Galera, olha só, as moléculas de água, elas ficam juntinhas umas das outras, né? E essas ligações que se estabelecem entre uma molécula de água e outra é chamada de ligações intermoleculares, ok? Ou seja, uma molécula de água com uma outra molécula de água. Eu não estou falando da água em si não, tá? A molécula de água lá, ela tem oxigênio ligado com hidrogênio. Agora, quando uma molécula de água, H2O, se junta com outro H2O, a gente está diante de quê? De uma ligação intermolecular. E uma molécula de água, ela pode se ligar até a 4 outras moléculas de água. E aí, olha só, a gente tem uma molécula de água que se liga, essa aqui é uma molécula de água, tá vendo? E ela se liga a uma outra molécula de água. Tá, vou fazer aqui esse desenho meio peba, só para você entender. Olha só, essa ligação aqui que se estabelece, que eu vou chamar de ligações intermoleculares, por que inter? Porque entre uma molécula de água e outra, isso aqui é chamada de ligação de hidrogênio, ok?
Você pode encontrar nas provas também falando que é ligação ponte de hidrogênio. Pode ser? Pode, né? Na verdade a gente usa mais hoje ligação de hidrogênio, mas pode ser chamado também de ponte de hidrogênio. Então ligações intermoleculares, uma molécula de água fica juntinha da outra. Porque quando você pega um copo de água, ali tem várias moléculas de água juntas, né? E elas se ligam por ligações intermoleculares. A gente vai falar agora sobre funções que a água tem. Eu não gosto muito daquele negócio de função é propriedade da água. Não, olha só. Esquece isso, vamos falar assim, ó, coisas que a água faz, tá? Acho que fica melhor a gente trabalhar dessa forma. Senão o aluno começa a decorar e fica querendo decorar e acaba não aprendendo o negócio da maneira correta. Olha só, primeira coisa, a gente chama a água de solvente universal. Pessoal, quando a gente fala de ser solvente universal, alguns autores chamam isso de quase universal. Por quê? A água ela consegue dissolver ou separar a maioria das substâncias. Por isso que ela é chamada de solvente universal. Óbvio, eu estou falando que a água é uma substância polar, então ela consegue separar substâncias que são polares. Então, por exemplo, quando eu coloco sal de cozinha, que é uma substância polar, eu consigo então dissolver o sal de cozinha na água, ok? Então eu estou diante de uma substância que é chamada de solvente universal, beleza? A água ela é tão importante nos seres vivos e nenhum ser vivo vai conseguir viver sem que a água esteja ali fazendo as reações. E para o nosso metabolismo acontecer, que é as reações que ocorrem no interior das células, a gente precisa de água. A pergunta é, a água participa nas reações como reagente ou como produto? Ó, questãozinha de química, não é isso? Eu tenho lá reagente, aí tem uma setinha que forma no final o produto. Galera, a água pode participar tanto como reagente como produto. Quer ver uma coisa? Olha só, aqui eu tenho uma sacarose. A sacarose é considerada um disacarídeo, é um carboidrato onde que eu tenho 2 monossacarídeos. Quando a água entra aqui na reação, entra como reagente. Aqui vai acontecer uma reação chamada de reação de hidrólise. O que é isso? Hidro de água, lise de quebra. Quer dizer que a água consegue quebrar a sacarose. E a água quebra a sacarose em frutose mais glicose. Nesse caso, a água entrou como reagente, ok, galera? Reagente. Por quê? Ela entrou aqui, ó, antes da formação do produto. Então, ela fez uma função de reagente porque é uma reação de hidrólise. Ela fez uma quebra. Agora, olha só, a água também ela pode ficar no produto? Pode. Aqui, olha só. Eu tenho um aminoácido que se junta com outro aminoácido. Agora eu já estou falando das proteínas, tá? Quando eu tenho um monte de monômeros juntos, aminoácidos, eu formo no final uma proteína. Assunto para uma próxima aula. Mas se eu juntar um aminoácido com outro aminoácido, eu vou ligar o hidrogênio de uma substância com o OH de outra e vai acabar liberando uma molécula de água. Nesse caso, eu tinha um peptídeo com um peptídeo que formou um dipeptídeo e liberou uma molécula de água. Se liberou uma molécula de água, eu chamo isso aqui de desidratação. Quando a gente libera água, quando a gente perde água, não é desidratação? Então aqui, ó, eu formei uma substância. Se eu formei, eu chamo de síntese. Síntese por desidratação. Então a água participa tanto como reagente quanto produto, ok? Aqui exemplo dela como reagente, na quebra da sacarose. Aqui na formação do dipeptídeo, liberou água, eu tenho ela como produto. E olha só, quando a gente fala de água, é importante a gente lembrar o seguinte. A água ela tem um monte de função no nosso corpo, certo? Por exemplo, o transporte de sangue que ocorre nos animais ou a seiva nos vegetais só é possível porque tem água ali, correto? Mas uma função que cai muito no vestibular sobre a água, além da função de transporte, é a função da manutenção da temperatura corporal. Olha só, quando a gente está suando, a gente sua, né? E o nosso suor, ele contém água. Esse suor que contém água, a gente faz isso para tentar manter a nossa temperatura corporal. Nós, né, chamado de mamíferos, nós somos animais endotérmicos. E quando a gente está suando, a gente está conseguindo manter a nossa temperatura corporal. Ou seja, a gente não pode ultrapassar muito da nossa temperatura de 36 graus e meio ali, porque a gente pode ter desnaturação das nossas enzimas, que são substâncias importantes para o nosso metabolismo, ok? Então, ó, todas as vezes que tiver a questão que cair em relação ao suor, o suor, claro, ele contém água e está acontecendo a manutenção da temperatura corporal. Você deve até notar que quando você sua, bate um ventinho em você, você fala, pô, mas que ventinho que bateu frio. Na verdade, é porque o seu corpo é que está quente.
e o suor é um mecanismo para você tentar equilibrar a sua temperatura. Beleza, galera? Olha só. A água também, ela possui alto calor de fusão e vaporização. Isso aqui, ó, são questões lá da química, que você aprende com o professor de química, mas a gente usa na biologia também. Fusão é a mudança de estado, do estado sólido para o estado líquido, beleza? Então, assim, quando a gente tem a água passando do estado sólido para o estado líquido, a gente fala que é mudança, que é o que nós chamamos de fusão. Enquanto eu estou passando do estado líquido para o estado de vapor, vaporização. A água tem isso aqui considerado alto, né? 1 grau Celsius, né? E para fusão e 100 graus Celsius para vaporização. Você fala, mas isso é considerado alto? É porque a gente compara com outras substâncias. Então, assim, falou lá, calor de fusão e vaporização ou de ebulição, a água é considerado alto. Beleza, pessoal? Outra coisa é que a água tem alto também, alto calor específico. Galera, se a gente falar alto calor específico para a menina, ela apaixona. Olha só, o conceito de calor específico é o calor necessário para elevar em 1 grau Celsius 1 grama de qualquer substância sem mudar o seu estado. Não é lindo isso? Olha só, a água tem alto calor específico. Eu vou explicar com um exemplo para ficar mais fácil. Se eu comparar, por exemplo, a água com o prego, né? O prego é feito de ferro e a água é H2O. Se eu comparar, por exemplo, a água, ela demora mais tempo para esquentar, mas ela demora mais tempo para esfriar também. Quer dizer que ela tem alto calor específico se eu comparar, por exemplo, com o ferro. O ferro, quando você está mexendo com uma colher, por exemplo, rapidinho aquele ferro ou aquela colher esquenta. Mas rapidinho também perde temperatura. Então tá entendendo o que é calor específico? Mas o vestibular não vai ficar enchendo seu saco não. Vai falar assim, a água tem baixo calor específico. Você fala que não, você aprendeu aqui com Fabiano Matos, que a água tem alto calor específico. Alto calor específico, alto ponto de fusão e alto ponto de vaporização e ebulição. Beleza, galera? Vamos continuar? Olha só, isso aqui, tensão superficial e capilaridade. Isso aqui entra no que nós chamamos de propriedades da água. Mas não vamos ficar falando de função e propriedade. Vamos falar de coisas que a água possui. Tensão superficial. A parte da água, onde que entra em contato com o ar, as moléculas de água, elas ficam coesas, né, uma ligadinha na outra, e fica tenso, fica duro. Por isso que às vezes a gente vê um inseto pousando na água, parece que ele vai afundar, mas ele não afunda. Por quê? Ali tem tensão superficial. E cai no vestibular assim, cai uma fotinha de um inseto pousando ali sobre a água, ele não está afundando, mas parece que dá uma pressionadinha na água e te pergunta, qual é a propriedade da água que é mostrada? O que você vai marcar lá? Tensão superficial. Galera, quando eu era pequeno, não sei se vocês já fizeram isso, mas eu lembro que eu ia lá para a roça do meu pai lá e eu jogava umas pedrinhas na água. Aí quando você joga essa pedra, né, dessa forma, o pessoal fala que é para a gente saber quantos fios a gente vai ter. Ela vai batendo na água e não afunda. Claro, tem a questão de como você joga essa pedrinha, mas ali tem a tensão superficial. Se eu jogar a água para cima aqui, ela se quebra num monte de gotinhas. Aquilo ali por fora vai criar uma tensão superficial. Essa tensão superficial é porque as moléculas de água estão agarradinhas umas nas outras. A gotinha do orvalho, que adora cair no vestibular, cai lá a gotinha para você e te pergunta, essa gotinha do orvalho, esse formato que ela tem, é por quê? Por causa da tensão superficial da água, ok? E por último aqui, olha só, como essas moléculas de água, né, elas fazem adesão em substâncias que são polares, a água, ela possui uma propriedade chamada de capilaridade, que é a capacidade de passar por vasos muito finos, chamados de capilares. Então você coloca uma cuba de vidro aqui, coloca água nesse negócio, e essa água ela consegue subir por aqui. Ela se adere, né? Tem adesão, a polaridade dela permite que ela suba por vasos muito fininhos. É o que acontece, por exemplo, na nossa corrente sanguínea. Os capilares, o sangue passa por capilares, porque sangue, né, ele tem uma grande quantidade de água nele. Então, uma propriedade chamada de capilaridade. Beleza? Então, ó, a capacidade de passar por vasos muito finos, capilaridade. A tensão que se cria na superfície é chamada de tensão superficial. Tá bom? Esquece disso não. Por último, para a gente acabar esse assunto, o que cai de água no vestibular? Será se a água é igual em todos os nossos órgãos? Ou será se essa água é igual em todas as espécies? A resposta é não, tá bom? Olha só, variação da quantidade de água. A água varia de acordo ao metabolismo, reações químicas que ocorrem nos seres vivos,
de acordo com a idade, todo mundo sabe o que é a idade, e de acordo com a espécie. Como assim? Pessoal, olha só. Quanto maior for o metabolismo de um órgão, por exemplo, maior será a quantidade de água. Ou seja, se eu comparar, por exemplo, o osso com o rim, eu vou ter muito mais água no rim, porque o rim é um órgão que trabalha mais, tem um metabolismo maior. Como ele tem um metabolismo maior, ele requer uma maior quantidade de água. Aí o vestibular diz assim, a água é diretamente proporcional ao metabolismo. E você marca lá, ó, verdadeiro. Porque quanto mais eu aumento o metabolismo, eu aumento também a minha quantidade de água, ok? Agora uma pergunta fácil para você. Sua avó e seu priminho, bebezinho que acabou de nascer, eles têm a mesma quantidade de água? A resposta é não, galera. Olha só. Você olha para sua avó, você já vê que a pele de sua avó já não está muito legal, né? Já não tem a mesma quantidade de água. É óbvio que na pele tem outras coisas, proteínas, etc. Mas eu estou falando aqui de água. Olha só, como é que funciona água versus idade. Quanto mais eu aumento a idade, eu diminuo a quantidade de água. Ah, galera, então quer dizer que é inversamente proporcional? Exatamente. Quanto mais eu aumento a idade, a quantidade de água diminui. E se eu diminuir a idade? A quantidade de água aumenta. Então são grandezas inversamente proporcionais. Se você reparar, quem tem maior idade tem menor metabolismo. Não é assim? Quando a gente vai ficando mais velho, a gente não engorda mais porque a gente vai baixando o metabolismo. Então assim, isso tem uma relação muito legal. Idade, metabolismo em relação à água. E espécie? Você acha que você tem a mesma quantidade de água de todas as espécies? Alguns autores vão falar de 65% a 85%, né, para a espécie humana, dependendo da idade. Mas olha só, se eu comparar, por exemplo, a gente com a água viva, lá do Procurando Nemo, lá, vou caçar água viva. Se eu comparar água viva com o ser humano, a água viva tem 99% de água. A melancia chega a quase isso também. Então eu posso falar que todas as espécies têm a mesma quantidade de água? Não. Varia de espécie para espécie. Só a dica final. Aqui em metabolismo, a questão pode trazer para você atividade. Os 3 fatores que fazem a variação de água ocorrer nos seres vivos. Atividade, idade e espécie. Ou então vir metabolismo, ok? Beleza. Pessoal, até a próxima e um grande beijo para vocês.